E você? E você? Está aqui acompanhando o canal da Cabocla. Estamos aqui, dia 26 de agosto. Preparados, preparadas e preparades para o nosso apitaço. Vamos colocar junto com a galera que está aí no acampamento de Brasília, parente. Vamos às 13 horas fazer o apitaço, não é isso? Será que eu consigo achar? É um bem curtinho, a gente precisa de um mais forte. Ótimo. Isso está muito bom. Vamos às 13 horas, então, conforme deliberação da APIB, Associação Brasileira de Causa Indígena, o apitaço contra a PL 490. E a nossa aula de hoje vai ser justamente sobre como tem origem os preconceitos. Tamo junto. Beijo no coração. Bom dia, Leliane. Como você está? Fico feliz que você esteja aqui. Eu quero que você me ajude a testar se o som da aula fica melhor com esse microfone. Bom dia, boa tarde, Cícero. Ih, não cabe. Ah, que bom. Então tá ótimo. A nossa aula de hoje é sobre como tem origem os preconceitos. Então, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Oi, Fabrício. Oi, professora. Tudo bom? Feliz que vocês estão... Ah, que ótimo. Eu estou feliz que vocês estão aqui hoje. Também estamos. Eba! Então, a nossa aula de hoje é sobre como e por que tem origem os preconceitos de gênero. Mas a gente pode até, assim, tentar universalizar, né? Tentar pensar a origem de todos os preconceitos. Né? Isso que tem de mais danoso na cultura, não apenas nossa, não é apenas na cultura brasileira, que há, né, essa endemia das pessoas não aceitarem as diferenças, das pessoas quererem punir as pessoas simplesmente por conta da estética, né, da performance. Agora, por exemplo, veio um professor de Santa Catarina, com certeza é professor de filosofia, que aí ele foi demitido do trabalho dele, ele foi demitido por conta de colocar um vídeo que é daquele cantor de rap criolo. Boa tarde, Brena. Então, ele foi demitido, o professor de filosofia, por conta de colocar
em sala de aula um vídeo do crioulo que chama, eu acho que é erótica. Não, etérea. Etérea. Né? Assim. E o tom pelo qual o professor de... Professor não, o tom pelo qual o prefeito da cidade... Boa tarde, Ana Beatriz. Oi, boa tarde. Bem-vinda. Essa constatação. O prefeito da cidade, ele despediu o professor com palavras chulas. Né? Essa manhã, ele demitiu o professor com palavras chulas. Isso é um ato ilegal. Né? No Brasil, tem pouco, acho que tem 5 anos que se tornou ilegal o preconceito de gênero. Então, você tratar uma pessoa mal porque ela é transexual ou porque ela é bi ou homossexual se tornou, então, um ato, assim, um ser, um estar defendido pela lei. E esse professor que expôs, né, o filme Crioulo, ele queria desmistificar exatamente o caráter de... como que a gente fala? Boa tarde, Brandon. Boa tarde, professor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo e vocês vão me dizer o que vocês acham do vídeo, se ele é apropriado ou não. Mas eu posso falar desse contexto, né, de que, de fato, é um ato libertário que eu considero um ato de coragem desse professor de expor, né, uma causa nobre, porque, afinal, no Brasil já tem mais de 5 anos que se tornou, de fato, contra a lei você ter preconceito com pessoas do gênero... Vou botar o vídeo. Obrigada, Fabrício, por me fazer saber que tá ruim. Vamos ver se melhora. Eu acho que é a minha internet que está oscilando. Vocês já conheciam esse vídeo? Não. Não, conheci não. É diferente, né? Sim. Eu Lembra aquela série Euforia da HBO? Euforia? Como é filmado. Obrigada pela dica, Fabrício. Hoje eu vou assistir. Vou até anotar aqui. Pois então, agora eu vou pedir licença para vocês, mas fiquem aí. É porque vai ter o tuitaço.
apitasse, desculpa. Eu vou botar um apito por a gente ser contra a gente. Eu sou, e eu convido vocês também a serem, contra o projeto de lei 490, que é pelo fim da demarcação indígena que vem acontecendo desde 1988. É pela extinção. Então, eu vou colocar o apito, porque é às 13 horas. Se vocês puderem, entrem na vibração de apito, porque todas as pessoas que lutam pela causa indígena, nossos parentes, eles estão em Brasília agora, no acampamento, manifestando contra essa medida provisória. Então, vou botar o apito para a gente poder também manifestar. Diminuam o som, por favor. Diminui o som, ou então tira, porque eu vou botar um apito. Professora, tá aí? Eu não tô escutando nada. Abu quer dizer boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, esse é o prefeito que agora vai ser julgado por conta dos atos, né, o discurso de ódio. Ele não vai ser julgado agora. Na verdade, a gente tem que fazer pelo menos assim, uma petição para que ele seja, de fato, punido pelo ato dele, que foi de condenar um professor, e, na verdade, ele usou de palavras muito chulas, né? E aí ele, enfim, é homofóbico, e aí a gente precisa, mais do que julgá-lo, inclusive, pensar a origem desse discurso, como que acontece. Então, aí o prefeito de Criciúma, que de fato ele precisa ser julgado e condenado pela atitude homofóbica, né? Vocês sabem o que quer dizer homofobia? Sim. Não é horrível?
É muito ruim, né? Porque é uma pessoa se importando com uma pessoa que nem conhece, querendo mandar na vida dos outros. Toda forma de amor é válida. Correto. Isso aí, parabéns, rapazes. Tamo junto. É exatamente isso. E para a gente poder lutar contra, para não deixar nenhum discurso de ódio vencer, a gente tem que pensar as causas, né? O que leva uma pessoa a ter essa cabeça dura, digamos, né? Que não consegue pensar no bem de todos, na liberdade de todos. Heterossexualidade frágil. Repete, Brandon, o seu microfone deu uma travadinha. Heterossexualidade frágil. Genial, com certeza, eu vou até escrever aqui. A música do Criolo fala sobre isso. Hetero, né, que homo é o mesmo, hétero é diferente. Heterossexualidade frágil. Eu gostei do que você falou, Brandon, não apenas por conta do que você falou, mas por conta disso demonstrar uma maturidade, né? No quesito você poder pensar e ter uma atitude crítica perante uma masculinidade tóxica, uma heterossexualidade frágil, né? Isso que hoje a gente pode criticar, né? A gente pode, mais do que criticar também, aceitar até longe da gente que a pessoa consiga, para que a pessoa consiga refletir sobre isso. Então, é um assunto também da nossa aula, para a qual eu gostaria que vocês trouxessem contribuições sobre como que a gente lida, né? Como que a gente lida com ódio. Graças a todas as entidades sagradas dessa terra, que hoje a gente tem uma lei, não é isso? A gente tem uma lei que condena 3 das chagas piores que já tiveram nessa terra, que é o preconceito com gênero, com relação de gênero, o preconceito com racismo, né? E o preconceito por machismo. A Lei Maria da Penha agora está fazendo 15 anos. Eu tenho certeza que vocês conhecem a Lei Maria da Penha. O detalhe importante dessa lei, e que é um aspecto novo, essa semana mesmo que foi decidida isso, é que a Lei Maria da Penha, nessa semana, ela veio a ser dedicada também ao aspecto psicológico da violência de gênero. Como vocês sabem, a Lei Maria da Penha, ela atende as pessoas, as mulheres, sobretudo, que são violentadas, sobretudo no aspecto doméstico. Agora, na pandemia, a gente teve um aumento muito doloroso para quem sofre, né? E eu me compadeço com as pessoas que sofrem muito. A compaixão é, talvez, uma virtude que a gente precisa mais desenvolver nesses tempos de crueldade e de violência. E aí, a misoginia, ela é um aspecto a ser combatido com a Lei Maria da Penha. Misoginia, ela tem uma homófono, que a gente fala, né? Uma palavra homófona é a palavra que tem homo, o mesmo fono, som. A palavra que tem o mesmo som. Misoginia com I e misogenia com E. E, assim, a palavra com I quer dizer aversão, misoginia, aversão à mulher. Né? Gine vai dar a palavra ginecologista também, e quer dizer aversão à mulher. Misogenia com E diz respeito à gênese, misogenia. É quando você tem aversão à origem étnica da pessoa. Então, por exemplo, no sudeste do Brasil, a gente tem uma misoginia com relação às pessoas do Nordeste. Né? Aqui no Sudeste tem preconceito com o nordestino, o que é uma coisa danosa para todos. Né? A gente sabe que a parte mais gostosa de se morar nessa cidade é seu aspecto nordestino. Eu, pelo menos, sou muito fã de tudo que é do Nordeste.
eu tenho um apreço especial pelo Ceará. Nessa semana viralizou uma foto do presidente Lula, né, o presidente do PT. A foto dele viralizou. E ele no Nordeste, com a esposa dele. Então, misoginia com é você ter aversão pela etnia da pessoa, né? Se ter preconceito com relação à etnia, a gênese da pessoa. E aí, a lei da Maria da Penha, nessa semana, ela ampliou-se para aqueles crimes que são direcionados, sobretudo, ao caráter psicológico. O caráter psicológico envolvido na violência de gênero, até semana passada, não era um aspecto que levava o criminoso a ser preso ou a pagar uma multa, porque era considerada que a violência psicológica ela não tem o dano de interferir no trabalho da pessoa, por exemplo. Né? Ela pode trabalhar e ela teria supostamente como se defender. Então, era considerado crime pela Lei Maria da Penha somente a violência física. E nessa semana houve a vitória, né, que é essa questão de que também agora a violência psicológica pode ser contemplada pela Lei Maria da Penha. E é a violência mais insidiosa, né? Quando uma mulher, por exemplo, ela é chamada de maluca. Isso acontece muito, né? Chamar uma mulher de maluca. Isso se dá em virtude também de um preconceito, né? Uma insatisfação, digamos, com o comportamento, o modo de pensar da mulher. E aí a gente vai juntos hoje, nessa aula, pensar e compreender justamente a estrutura dessa sociedade pautada pelo que a gente chama de misoginia. Com I. Bom, a gente pode dizer que foi, sobretudo, um intelectual, que foi o criador da psicanálise, Sigmund Freud. A gente já falou um pouco sobre a psicanálise aqui, não foi? A gente considerou a relação da psicanálise com a sexualidade, a relação da sexualidade com o advento do gênero. E hoje a gente vai falar sobre o porquê segundo Freud, e ele constata isso, na verdade, esse é o problema, porque o Freud, ele não chega e fala a origem do preconceito exatamente. Isso permanece uma questão em aberto na obra dele. Aconteceu o seguinte, o Freud, lá pela década de 40, portanto, aí 5 anos antes do final da Segunda Guerra Mundial, e o Freud era judeu, ele vai se refugiar na Inglaterra. E ele tinha o hábito de fumar muito charuto, morreu de câncer na língua. Um aspecto da obra de Freud de 1940 é buscar pensar o que ele nomeou de psicologia das massas. Psicologia das massas. Se você gostar de macarrão, você pode até pensar que é psicologia da macarronada. Mas é parecido só. Por quê? As massas aqui... Boa tarde, Josilene. As massas aqui são as pessoas do povo, né? De que modo se comportam as pessoas do povo? Era isso que o Freud queria pensar. Ele queria pensar, sobretudo, a gênese do nazismo, né? Como a gente já falou, ele foi um fugitivo do nazismo, ele teve que se refugiar num país que estava fazendo aí frente ao nazismo, que era a Inglaterra, junto com os Estados Unidos e a França, e ele vai tentar compreender, poxa, como pode o povo alemão, um povo tão avançado filosoficamente, né, um povo que, com certeza, de onde brotou os maiores intelectuais que a Europa já permitiu nascer, o que acontece?
O povo também mandou para o poder, deixou no poder a ninguém menos, ninguém mais do que Hitler. Então, assim, a gente sabe que Hitler foi eleito. O nome do partido do Hitler era social-democracia. Demo quer dizer povo, cracia quer dizer poder. Democracia, poder na mão do povo. O poder na mão do povo foi dado e o povo escolheu Hitler. Aí o Freud fala, escolheram o demônio. Eu achei muito justo o pensamento. No Brasil aconteceu o mesmo, né, professor? Oi? No Brasil aconteceu o mesmo. Mas então é isso, Brandon. A gente aqui falando sobre a ascensão do demônio lá, e aqui nessa terra, justamente, a gente tem a ascensão do demônio, se não parecido, acho que é idêntico. Parece que falta só botar o bigodinho. De vez em quando o pessoal bota o bigodinho e fica igual. De que modo e por que esse demônio veio parar nessa terra? Essa é uma das questões que a gente quer responder nessa aula. Falta de aborto, professora. Falta de Aborto. Se abortasse, não tinha. Mas como é que você vai saber que vai nascer um filho psicopata? Aí não tem como. Aí tinha que ter criação, tinha que mostrar o caminho bom. Ou se os pais mostraram, ele já era psicopata de nascença mesmo. Eu aceito, agradeço, aliás, agradeço a sua fala, Fabrício. Mas é justamente isso. Como que a gente pode pensar sem saber, de repente, uma cartomante, tem ornintomancia, sabe o que é ornintomancia? Eu não sei, não. Então, orninto é pássaro. Ornintomancia é você conseguir ver o futuro com base na leitura do voo dos pássaros. Que viagem. Vocês podem todos ser ornintomacios e nem ornintomacios que fala? Ornintomâncios deve ser, porque você tem cartomancia, né? E cartomante. Eu acho que é ornintomante. Vocês podem todos ser ornintomantes e não sabem ainda. O que vocês vão fazer para descobrir se vocês são ornintomantes ou não? Olhar os pássaros, né? Pelo visto. Exatamente. Só tem uma maneira. É exatamente essa maneira, Fabrício. Olhando os pássaros. Então, a partir de hoje, eu vou convidar vocês a praticar a ornintomancia para verificar se, na verdade, vocês podem saber o futuro, ouvindo, ou vendo, ou sentindo, não sei como é, mas eu acho que é mais vendo mesmo. Você vê o pássaro e tenta conversar com ele. Se ele responder, é porque você tem vocação. E às vezes você tem vocação, mas precisa praticar. Para descobrir que tem. Professora, eu já sou meio louco normal. Acho que se eu fizesse mesmo, eu me interna. Mas, Brandon, se você for internado, não deixe de olhar os pássaros se estiver no manicômio. Não, professora. Você vai ter uma terapia para lá. Quando você tiver, se por acaso acontecer, você leva a terapia, porque é uma terapia. Eu sou praticante. Eu posso garantir que eu estou muito mais sã, só que minha mãe não garante, não. Que eu estou muito mais sã desde que eu passei a praticar ornintomancia. Eu acho que minha mãe, ela vai achar graça com essa aula. Mas, enfim, o problema é o seguinte, a gente está numa situação no Brasil que a gente está numa cilada, uma verdadeira arapuca, e a gente tem que descobrir como sair. Porque você imagina, lá na Alemanha, né, que era um país todo robusto, o Hitler pegou e matou 6 milhões de
judeus, ciganos e homossexuais. Aqui no Brasil, a gente já tem 500 mil, mais 670 mil de mortos. A gente está comparando quem consegue fazer mais cemitério, porque lá eles não tiveram que fazer cemitério, né? Aqui, pelo menos, a gente está fazendo. Mas o genocídio é equiparado. Então, assim, aconteceu de em um ano o Brasil ser tomado por um necrotério, né? A gente está vivendo um necrotério. E a população mais afetada, quem é? É a população com menos poder aquisitivo, né? São as pessoas que não têm estudo, que não vêm para aula, às vezes, que tem aula, mas não vem, que não tem essa possibilidade. Oi? Ainda bem que eu venho para aula. Fabrício, você já está fora desse, como é que chama? O grupo de fragilidade, né? Fragilidade. Que bom que vocês estão aqui. Eu fico muito feliz de que vocês estejam. Na obra Psicologia das Massas, o Freud vai tentar pensar isso. Por que um povo tão assim avançado, digamos, né, progressista, digamos, progressista tanto quanto o governo que está hoje tomando poder, porque foi um golpe, né? A gente sabe que, pelo menos lá nos Estados Unidos, teve um processo de eleição. Nos Estados Unidos, não. Na Alemanha, teve uma eleição. O absurdo da coisa é que teve uma eleição. Aqui também, mas antes teve um golpe. E aí, o que tem a ver isso, né? O que tem a ver é que, justamente, é muito mais difícil a gente tirar do poder quem lá está do que mudar. E aí, na Alemanha, eles tiveram que contar com a ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França para derrotar o nazismo, sem contar com o apoio da União Soviética, que nessas alturas do campeonato era comunista. A gente, no Brasil, a gente só tem a gente mesmo para contar. Então, a gente tem que ter astúcia. Como que o Freud vai acreditar, ou seja, ele vai confiar, ele vai explicar por que o, digamos, endemoniado teve aceitação das massas, né? Porque, afinal, o povo teve essa decisão atroz, escolheu justamente fazer isso, o suicídio, é um suicídio, né? É um suicídio. Ainda mais nessa época que está tendo, né, de anúncio dos desastres ecológicos que podem causar o fim da humanidade, esse negócio todo. A gente sabe, assim, segundo a psicanálise, o inconsciente, ou seja, aquilo que nos faz agir sem saber que a gente está agindo, ele é construído, ele é criado, ele é inventado. Então, não existe o inconsciente prévio. O inconsciente se dá no fenômeno de ser. Ou seja, o caso é que o nazismo, assim como a ascensão dos partidos evangélicos ortodoxos no Brasil, eles adquirem o poder de serem eleitos em virtude de uma dimensão inconsciente, frente à qual a gente tem pouquíssima chance de agir.
Então, o Freud, o que ele faz é que ele aponta o porquê, né? Ele vai falar assim, mais ou menos, olha, a gente sabe que a dimensão do inconsciente, ela é estrutural. O que quer dizer? Ela é construída de forma inconsciente, né? Ou seja, sem a plena consciência, sem você saber o que está acontecendo, numa dimensão que é a dimensão da estrutura psíquica mesmo, né? A estrutura da nossa dimensão espiritual, ou melhor dizendo, da nossa dimensão familiar, onde a gente nasce. Na época do Freud, não existia essa conceituação chamada de patriarcado e matriarcado, né? Na nossa época que se tornou aí uma questão maximamente política da diferença entre patriarcado e matriarcado. O que é o patriarcado? O patriarcado é quando numa sociedade se dá voz a um homem apenas, né? Aos homens apenas. A voz escutada pela liderança, como uma liderança, só repercute na medida em que a voz, tem uma tônica na voz, né, repercute. A voz repercute e causa desejo. Isso é o inconsciente. É uma dimensão que você não consegue compreender por que você está agindo de determinada forma, mas você age. E aí, no patriarcado, o que a gente tem? A gente tem a exaltação ou do prazer de maltratar a mulher, ou do prazer de aliar-se com outros homens e não com outras mulheres, a concepção de que você pode usurpar o feminino, né? Usurpar a essência feminina, o sagrado feminino, por exemplo. E isso estaria atrelado a algumas práticas, né? Umas práticas como, por exemplo, de você considerar a humilhação algo possível. Né? A gente falou que nessa semana se tornou aí justamente ilegal a violência psicológica. Do que se trata a violência psicológica? Ela se dá enquanto atentado à humilhação da pessoa, né? Da pessoa, um homem humilhar uma mulher. Né? Então, isso faz parte aí de um ciclo vicioso que no patriarcado vai originar a própria política. Daí a necessidade, a urgência de haver a defesa desses direitos que foram conquistados na base de muita luta. O direito de você não ser violentada, nem física, nem psicológica, seja você mulher, seja você uma pessoa negra, seja você uma pessoa homossexual, seja você uma pessoa, a gente falou de racismo, machismo e preconceito de gênero. Então, esses três, né, tripé, sobretudo, você tem garantido pela Constituição. A Constituição assegura, então, aí a proteção desses direitos, de não sofrer violência por parte dessas classes consideradas minoritárias, mas que no Brasil a gente sabe que são majoritárias. Então, existe essa questão, né, que é curioso, porque não deixa de ser curioso, que a gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas são negras, seja tendo a pele preta, seja tendo a etnia negroide. Então, 56% das pessoas no Brasil têm traços negroides. E, com certeza, mais de 50% são mulher. Então, a gente tem um país partido, né, que é um país onde metade da população se considera no direito de utilizar o ato de humilhar como forma de lidar com isso, que eu considero ser um legado, né, de um privilégio trazido desde os tempos do colonialismo, desde os tempos da escravidão, né, e que vem se mantendo na base do chicote. Né? É a violência aquilo que é o álibi da pessoa que violenta. A própria violência. Né? Você pode compreender que existe aí todo um modo
de tentar se manter no poder por parte das pessoas brancas na base da humilhação. E isso a gente não pode aceitar. E a gente não pode aceitar até porque a gente tem uma lei que assegura que a gente não pode aceitar. Né? A gente tem que seguir a lei, ou seja, a gente tem que processar as pessoas que são violentas, ou que não aceitam a diferença, ou que não aceitam uma sexualidade que eles consideram diferente, né? Em virtude aí disso que as pessoas que humilham causa um certo prazer, porque tem o prazer na hora de humilhar. Tem uma realização erótica, a gente pode dizer. Né? A pessoa que humilha, ela tem uma realização erótica. Ela tem uma descarga emocional ali que faz com que ela se sinta leve. Então, isso acontece. Né? Por que você tem a violência de gênero? É porque algumas pessoas elas sentem prazer em humilhar as outras. E aí, o Freud, ele achava que isso fosse estrutural e que fosse impossível a gente mudar. Então, isso, assim, me causa muita surpresa na obra do Freud, o aspecto de que você, segundo Freud, você tem a misoginia, por exemplo, a aversão à mulher, sobretudo a misoginia, né, que é uma coisa que causa no Freud um espanto, porque como que você pode ser contra as pessoas que dão à luz? Como que uma sociedade pode condenar as pessoas que dão à luz a um papel de menor valia? Um papel que deve permanecer preso numa gaiola, né? Numa ideal de burguesia. Então, o Freud ele se espanta com isso e busca investigar o porquê. Por que a misoginia tem lugar? Na época do Freud, você não tinha, então, uma resposta. E aí o Freud não tem uma justificativa. Ele vai compreender apenas que isso é estrutural e que, na ótica dele, a gente nunca ia conseguir transformar. Hoje, a gente sabe que pode transformar. E não apenas sabe que pode transformar, mas sabe que deve transformar, porque está na lei. Então, o que acontece? É preciso a gente praticar a lei, tornar a lei conhecida por um maior número possível de pessoas e exercitar exatamente isso. Fazer tuitaço, fazer apitaço, espalhar nas redes sociais quando tem um caso de preconceito, para que as pessoas que têm esse prazer perverso de humilhar a metade da população, né? Elas possam se dar conta de que elas estão tendo um ato criminoso, elas estão, praticando, melhor dizendo, um ato criminoso, para que elas não pratiquem. Quanto à tese do Freud de que a misoginia era estrutural e, portanto, não poderia ser transformada, a gente tem um exemplo das religiões de matriz africana. Né? A gente tem tanto o candomblé como a umbanda pautadas na compreensão de que o matriarcado seja a melhor forma de política e de economia. Né? A economia também, você tem uma economia solidária no terreiro de umbanda e do candomblé. E aí, o que é bacana disso? Se vocês tiverem, por exemplo, a oportunidade de um dia irem até um terreiro, ou queiram ser iniciados, ou queiram aprender do que se trata lá. Quem sabe um dia eu até levo vocês num terreiro, esse era o meu desejo. A gente pegava um ônibus, ia lá até Tijuca, que tem um lugar legal, e aí vocês poderiam aprender comigo, que sou responsável. Mas vamos ver, né? Quem sabe não dá. Eu acho que até o final do ano não vai dar, mas quem sabe no ano que vem. E aí, o que é legal? É você poder ter atenção a isso. Que, como é uma religião cuja origem mantém essa questão da liderança das mulheres, é uma oportunidade da gente apreciar como que o matriarcado, ou seja, num sistema de governo cuja política e economia são organizados por mulheres, você tem uma forma diferente de estar e ser.
segundo essas religiões, os orixás, né, eles trazem uma cura e o prazer. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que Freud estava errado. Freud estava errado porque não é necessário que numa sociedade haja misoginia. Muito pelo contrário. Se você tem uma sociedade pautada pelo patriarcado, pelo matriarcado, ou seja, pelo governo de mulheres, você pode sim ter o combate efetivo da misoginia. Na história da civilização europeia, a gente tem uma série de mitologias voltadas para essa compreensão de matriarcado. Por exemplo, as Amazonas. Vocês sabiam que a floresta amazônica é nomeada em função, foi nomeada outrora, em função das grandes Amazonas, as guerreiras que tinham como prática lutar pelo poder de permanecerem sozinhas. A palavra Amazônia, vem do grego. A quer dizer negação, maso quer dizer seio. O que acontece? As Amazonas, na mitologia grega, elas tinham o hábito de cortar um seio. Para quê? Para elas poderem armar o arco e flecha sem problemas. Então, as Amazonas são as que estipam o seio para poder lutar com arco e flecha e poder levantar o arco e a flecha sem o obstáculo, né, que seria do seio. Elas cortavam mesmo o seio, professora? Sim. Caraca. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui. Olha uma estátua. Uma estátua grega é muito bom para a gente pensar. As estátuas gregas são muito oportunas para a gente pensar por vários aspectos, né? Aqui vocês estão vendo a estátua de uma amazona e, de fato, ela está sem um seio. E essa é uma estátua que parece bem antiga. Vamos ver qual. É cópia de Fídias. Ah, que legal. No Museu do Capitolinos de Roma. Fídias foi um escultor, foi o maior escultor grego. Ele, dentre outras coisas, ele fez o Partenon, que é esse... Atenas Partenon. Essa Atenas Partenon aqui, ela é do Fídias, esse escultor. E aí, ela era gigante. Ela era tipo 12 metros de altura. 12 metros de altura. Ela foi construída na época em que havia o arcondato, que a gente chama, né? O governo, o arconte, que a gente chama general, Péricles. Ele ficou 30 anos, acho que um pouquinho mais que 30 anos, no poder da Grécia, e ele teve o privilégio de conviver com Fídias. Esse que tem aqui que fez essa escultura da Amazônia, da Amazonas.
a Atena do Partenon, ela foi comentada por Platão numa obra chamada Menexeno, que é a única obra do Platão cuja personagem principal é uma mulher. Você tem a presença feminina na obra de Platão em quase todas as obras do Platão, né? Sobretudo no Simpósio, um banquete que chama, em que você tem a personagem Diotima, sacerdotisa grega. No Fedro, que é uma obra que o Platão vai falar sobre o amor, você tem as sacerdotisas de Dodona, que são as sacerdotisas consideradas por Sócrates como as portadoras de uma sabedoria muito superior à dos homens. Você tem numa obra chamada Timeu a concepção de que é possível haver uma rainha filósofa. E, por fim, nessa que eu estou comentando agora, que é o Menexeno, onde você vai ter aí o elogio da Atena Parthenon, essa que é a escultura de 12 metros, feita por Fídia em Atenas. Essas esculturas, elas foram comentadas por Hegel, filósofo alemão, como sendo brancas e, portanto, por serem belas, por serem brancas. Hoje a gente sabe que foi a mais bruta ignorância e a mais bruta assim, consideração preconceituosa de Hegel. Então, era para vocês verem, até um filósofo, a gente agora está, nessa aula, a gente está sentando a pua na Alemanha, né? Está falando, como é que pode o povo alemão ter escolhido Hitler como presidente? A gente aqui também está na mesma arapuca. E o que acontece? O Hegel chegou e falou isso, que as estátuas gregas eram bonitas porque eram brancas. E hoje a gente sabe que, de fato, elas eram coloridas. Inclusive, muitas das personagens mais importantes da nossa história, elas estão atreladas à concepção de serem pessoas negras. Então, assim, a gente tem oportunidade nessa aula de fazer uma séria crítica à concepção da estética das artes, que considera a branquitude como esteticamente mais interessante. Existe toda uma ideologia cruel, né? Uma ideologia que não foi só compartilhada por Hegel, mas toda a indústria dos Estados Unidos, a indústria cinematográfica, a indústria dos meios de comunicação de massa, a indústria da Europa de meios de comunicação de massa, ou seja, televisão, cinema, rádio, elas têm um compromisso de fazer a manutenção de uma ideologia que a gente pode chama de branquitude. E agora a gente tem a oportunidade de combater. Então, eu sou muito feliz de poder combater esse ideário danoso, extremamente prejudicial, que vai estar aí como uma das origens, né, do caráter das pessoas preconceituosas. Né? Por que a pessoa, afinal de contas, ela é preconceituosa? Porque tem uma propaganda da televisão e do cinema, das rádios, uma propaganda maciça, considerando o povo de etnia negra inferior. Então, na verdade, para a pessoa poder ter essa atividade crítica que a gente está tendo aqui, por mais que a gente tenha esse apoio fundamental da lei, a pessoa tem que ter uma aula de filosofia. Porque senão ela vai ficar acreditando que o que é verdadeiro é aquilo que a televisão fala. E na televisão a gente tem essa concepção. As propagandas, 96% das propagandas, elas asseguram uma mulher, ou uma mulher branca, ou um homem branco, ou uma criança branca, felizes. E aí, a maioria das pessoas negras, inclusive, elas pensam que elas são brancas. Por quê? Porque elas querem se sentir bonitos e bonitas. E aí, para a gente conseguir mostrar que a beleza está muito mais nessa autoestima, né, no poder de você se ver negro, negra, e ter autoestima e de saber da nossa ancestralidade, né, de como que a gente tem
seja no candomblé, seja na Umbanda, seja na obra de literatura, como de Jorge Amado, na música de Baden Powell, a expectativa de que a mulher deve ser amada, de que o homem e a mulher negros devem ser amados. Bonita, né? Atenas, olha Atenas. Esse leãozinho de juba azul. Professora, as, Oi. as estátuas eram pintadas, certo? Sim, Ou a não? cor original delas era com tinta. E como é que foi esse processo? Foi a maresia? Foi o vento que tirou a tinta? Foi o tempo mesmo? Tudo junto. Ah, O pô, de... mas ficou muito branco, tipo, era cheio de cor, aí ficou tudo muito sem cor. Não é curioso, Fabrício? Mudou completamente, não é? Sim, completamente, ficou sem cor nenhuma. É isso, é a maresia, a chuva, até eu acho que tinha tempestade de areia, Até o próprio sol também pode ter contribuído, né, professor? com certeza. Né? E o material de original é o mármore, que é branco. Né? Algumas eram feitas de bronze. E as de bronze, elas têm como característica, elas têm um pezinho. Vou botar para vocês verem. Como é que você pode diferenciar a estátua feita de mármore da estátua feita de bronze? As estátuas feitas de bronze, elas têm um pezinho. Acho que nessa nem tem, né? Tem um pezinho para segurar. Ou será que é o contrário? Não, é de bronze, que tem um pezinho. Por quê? Porque as de mármore conseguem ficar em pé sem precisar de auxílio de um pezinho. Né? Uma estrutura para ajudar a fixar. Ah, eu acho demais, eu acho incrível. As estátuas de bronze, a gente pode ver até que a cor predominante é negra, né? E faz todo sentido para quem helenista. Helenista, o que quer dizer? Heleno quer dizer da Grécia, né? Eu gosto muito da palavra Heleno, por quê? Porque o país, a Grécia, se caracteriza por um nome que é Helena. Helena, que é o nome de uma grande heroína da Guerra de Troia. Né? A Guerra de Troia teve ocasião por causa de Helena. E essa é uma das explicações, mas não é a mais convincente, não, do porquê da gente ter esse nome, Helena, na palavra do adjetivo que chama dos gregos, os helenos. Achei. Então, são helenos por causa de Helena. E os helenos, a gente helênico, quando a gente fala, ó, eu sou helênico, esse vídeo aqui é bem legal, a gente pode até assistir, mas outra hora, que hoje não vai dar tempo. Mas é um vídeo bacana, eu posso até também deixar o link para vocês assistirem, porque é uma pesquisadora que apresenta o resultado dessa pesquisa, do porquê das estátuas serem assim ditas, referidas como brancas, mas serem justamente
coloridas. Olha a cor que linda. Era uma cor exuberante, né? A gente pode ver, era vermelho, era negro, era moreno, era uma coisa muito colorida, não pouca, não. Olha que linda essa, Ártemis. Ártemis era a deusa que ficava responsável pelas virgens que iam se casar. E é interessante que eu acho da cultura grega que as mulheres, as meninas, melhor, né, e as mulheres virgens, elas não são virgens, consideradas pelo menos virgens, como na cultura cristã, que atrela a virgindade à castidade. Na cultura grega, é virgem toda mulher que não tem marido. Quem não tem marido, mulher grega que não tem marido, ela tem que arrumar um marido. A sociedade arruma um marido para ela. Né? A mulher, é difícil a mulher grega ficar solteira, porque a sociedade é muito empenhada nisso, de fazer a mulher casar. Aí tem toda a pesquisa falando da construção do discurso eugenista, a construção do discurso que a gente chama, que considera a etnia chamada ariana, que também é uma criação fantasiosa do nazismo, a concepção de que há uma cultura ariana como a melhor, essa cultura da branquitude, também pode ser chamada de ideário de uma raça chamada raça ariana, que era o discurso do Hitler, né? Ele falava, não, nós somos melhores porque nós somos arianos. E caiu por terra toda defesa científica que se possa ser feita com relação ao arianismo. Hoje é considerado o crime, né? Além de ser, olha, Martin Luther King, grande defensor da causa pela extinção das diferenças, das desigualdades de gênero e de direitos, né? O Hitler, feioso. Aqui, sumiu essa bodega. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei se vocês conseguem ver nessa... Aqui. Aqui. Nessa estátua aqui, esse pezinho. Isso aqui faz a gente saber que se trata... Essa estátua aqui, ela é uma estátua de bronze, porque ela não consegue se fixar em pé sem o auxílio de um equilibrador, que é esse pezinho aqui. Aqui tem esse pezinho, aqui tem esse pezinho, aqui tem esse pezinho. Um aspecto interessante de uma pesquisa que foi levada a cabo também durante esse ano, e que, assim, a resposta final de uma pesquisa que estava sendo levada pelo, digamos, todos os pesquisadores que gostam de estudar Grécia Antiga, né, queriam saber por que o órgão sexual das estátuas é considerado diminuto. Né? Você tem todo um ideário de que a masculinidade selvagem é considerada tóxica. Você vê, lá na Grécia Antiga já tinha essa concepção de que a masculinidade considerada bárbara, né, que eles chamavam, ou seja, da pessoa que é meio monstruoso nesse sentido, era considerado bárbaro. E aí nas esculturas tem isso, né, uma tendência a considerar belo o órgão sexual masculino pequeno, comparando com o total do corpo. São coisas que mudam de cultura para cultura também, né? O mais legal é a pessoa poder ficar de bem com aquilo que ela é, ou que ela está, porque a gente nunca é. Sobretudo com relação, assim, né, ao conhecimento do corpo, nosso e das outras pessoas, é sempre um processo. A gente tem um corpo uma hora, depois tem outro corpo. Tem a pesquisa filosófica que considera que quando você está, por exemplo, usando uma máquina, qualquer máquina, aquela máquina é parte do seu corpo.
Então, hoje, por exemplo, a gente está tendo aula numa máquina, né? Uma máquina tornada acessível por uma rede, que é a internet. Isso é como se fosse uma extensão do nosso corpo, do nosso ser, né? A gente é próteses, digamos, cibernautas, que chamam. Eu vou escrever cibernautas. No grego, kibernáuticos, que chama. A palavra significa piloto. Piloto, no caso, no Platão, vai ser o piloto de um navio chamado a República, Kibernáuticos. E aí, para a gente terminar a nossa aula, eu quero convidar vocês a uma reflexão filosófica da mais genuína concepção. Preparados? Preparadas? Sim, professor. Manda. Vamos lá, Fabrício. Respira, que eu vou falar de uma vez só. Depois eu posso disponibilizar o link para vocês assistirem de novo. Porque se trata de um pensamento muito sofisticado, mas simples. A essência dele é simples, que é o seguinte: ao que se deve o desejo de que a mulher seja submetida, seja a violência, seja a humilhação? Foi a pergunta que o Freud não conseguiu responder. No caso, o homem subjugar a mulher, né? Isso. Deve ser a falsa sensação de poder e de superioridade. Ou alguma coisa assim. Posso estar viajando também, não sei. Hashtag heterossexualidade frágil. Excelente. Adorei. Porque a consideração de vocês dois antecipa aquilo que a gente vai colocar. Talvez seja um verdadeiro retorno, né, de a gente voltar aos argumentos fundamentais e a fim de compreender, afinal de contas, qual é a gênese disso, né, que é uma epidemia no Brasil, é uma verdadeira epidemia. O que o Nietzsche vai falar sobre isso? O Nietzsche vai falar o seguinte: olha, a gente tem uma relação de causa e efeito que é marcadamente forjada por um ideário, que é o ideário do cristianismo. E vejam bem, eu grifei, melhor dizendo, bastante a concepção de que é o ideário do cristianismo e não o ideário cristão. Por quê? Porque o cristianismo, enquanto seitas, tem vários. Tem cristianismo para tudo quanto é jeito. Tem cristianismo de todas as formas. O cristão seria aquele que, de alguma forma, ele traz o exemplo de Cristo, né? O exemplo de Cristo qual é? É o exemplo de quem aceita o tapa sem revidar, né? Esse é o exemplo de Cristo, ele prega o perdão máximo. E não é aquilo exatamente que é seguido por cristianismos. Digamos, tem vários tipos. Alguns dos cristianismos que a gente conhece, ele prega o oposto. Em vez de pregar o perdão, ele prega a violência. Eu tenho certeza que vocês também já tiveram oportunidade de sentir repugnância com alguns cristãos que andam armados. Sim. Sempre. Meu preconceito é contra cristão, né? Desculpa aí se tem algum, mas amo quase todos, porém menos uns. Meu preconceito é contra a igreja em si.
No Bom, caso, eu contra a gostei que igreja, vocês. no caso, contra a igreja, tipo, as regras que eles pregam e tal. Tipo, se existe algo, assim como um Deus, eu acho que ele não colocaria tantas regras assim, tipo, você tem que ter sua própria consciência do que é certo e do que é errado. Tipo, ele não colocaria tantas regras. Você seguiria, sabe? Tipo, eu acho que a igreja impõe muitas regras que não tem nada a ver, tipo, como, por exemplo, ter que usar uma roupa certa e tal. Tipo, nada a ver, nada a ver. Ah, gostei. Também tem isso, também tem isso. Por isso que eu falei no início. Mas, justamente, o Guimarães Rosa, que é aquele escritor que eu adoro, que eu acho mais. Eu acho que ele escreveu a verdadeira Bíblia brasileira, verdadeira Bíblia para o Brasil, foi ele que escreveu. Ele fala assim: que todo ser humano precisa mesmo de missa, né? Precisa mesmo de religião. Quanto mais, melhor. De forma que ele acha assim: que tem que ir para a missa, tem que ir para o terreiro, tem que ir para o candomblé, tem que ir para. O que tem mais? Para a sinagoga, que é onde vai os judeus, tem que ir para o monastério, que é para onde vão os monges, tem que ir para os templos, que é para onde vão os budistas. Quanto mais reza, melhor. Até pagelança, que é dos indígenas, né? Ele fala isso: quanto mais, melhor. Quando vocês tiverem oportunidade de ir, não deixem de praticar a fé como mais liberdade possível. Pelo menos essa é a recomendação da personagem chamada Riobaldo, da obra do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E aí ele acha isso, eu acho muito saudável, porque o que a gente viu no nazismo? Vocês sabiam que o Hitler era cristão? Ele era cristão. Ele falava que ele era Cristo. Ele era o capeta, isso sim. Às vezes, quanto mais a pessoa está convencida de que ela é o bem, é que ela está mais no mal, não é isso? A pessoa assassina, convicta, genocida e achando que pode se igualar ao Senhor. E aí, o que o Nietzsche vai falar? O Nietzsche vai falar: olha, a gente tem um problema, que é um problema que, apesar do cunho, digamos, metafísico, ontológico, que são palavras que a gente, na próxima aula, vai começar explicando o que significa, metafísica, ontologia. A compreensão do Nietzsche é muito audaciosa. Ele é muito audacioso porque ele fala o seguinte: todo pensamento que a gente tem, mesmo um pensamento mais cotidiano, você tem porque você está subjugado por uma história, que é uma história que ele vai chamar da metafísica, a história da ontologia, que, na maioria dos casos, só quer nos adoecer, só quer nos deixar doente. E aí tem esse problema. Vou explicar a história para vocês. Aqui em casa tem duas gatas. Hoje vocês deram boa tarde, ou melhor, a Bu deu boa tarde para vocês. A gata Bu é fraquinha. A gata Bel é super forte. Aqui em casa, quem manda? A forte? Ou não. A forte. É a forte. Quem manda aqui em casa é a Bel, porque a Bel é forte. Então, a Bu, às vezes ela quer fazer alguma besteirinha, vai a Bel e manda-lhe o cacete. Aí eu vou e falo: não pode, não pode, eu sou a Lei Maria da Penha aqui em casa. Né? Não deixa, não deixa. Mas existe uma coisa assim, né? Se, por exemplo, hoje eu fiquei pensando, pensem comigo, digamos assim, que vocês já entenderam, a Bu, ela é mais dócil, porque ela já aprendeu ela aprendeu sofrendo, né? Ela aprendeu a ser dócil sofrendo. E aí me ocorreu o seguinte pensamento: vocês imaginem que eu pego e faço da Bu presidente da República, daqui de casa. E a Bu vai poder tirar
digamos, a desforra. De repente, a Bu, que é a mais fraca, ela pode mandar na casa. E aí ela vai, por exemplo, o que vocês acham que ela vai fazer? Não sei, será que ela ia querer mandar em tudo? Ou ela ia fingir que nada aconteceu? Eu acho que sim. Eu acho que ela ia usar o poder conquistado pela presidência para fazer o pior com a Bel, que é mais forte. E aí, o que o Nietzsche vai falar? O Nietzsche vai falar uma coisa muito curiosa. Ele vai falar, olha, a civilização europeia foi criada porque o negro e a negra são mais fortes. E se o europeu, que é mais fraco, deixasse, os negros iriam conquistar o mundo. Na verdade, os negros iam conquistar o mundo e a civilização europeia forjou todo um ideário eurocêntrico para impedir a revolução. É uma tese muito, assim, ousada, né? Até porque o Nietzsche era branco azedo. Então, olha para vocês verem, ele falando isso, ele estava indo contra ele mesmo. Né? Ele estava falando, olha, eu reconheço a minha inferioridade, eu sei que eu sou fraquinho e reconheço a superioridade do povo negro. E entendo que a civilização europeia foi criada, e talvez até essa civilização que colocou essa anta no poder, com perdão da palavra, né? Perdão, inclusive, para quem é fã da anta, mas a gente tem que saber que a gente está com um genocida no poder. E eu falo anta porque eu tive a oportunidade de ver como as antas são cruéis. Uma vez eu estava na praia e vi uma mãe anta matar um filhote anta. Ele não tem compaixão, a mãe anta não tem compaixão, é muito cruel. Vocês pensam que não? Pode ser chamado de anta, então, professor. A pessoa anta, ela é muito cruel. Tem que chamar mesmo, né, Brando? Você me desculpa, mas, de fato, a gente sabe que a gente está com uma cilada que a gente tem que se apegar na lei para defender os nossos direitos. Porque se deixar esse povo brancazedo, eles só querem ficar com os privilégios de uma colonização muito cruel. E aí, independente do Nietzsche estar certo ou não, ele oferece também uma saída. Ele vai oferecer a seguinte saída. Ele vai falar uma coisa que eu acho genial, mas eu acho genial para mim. Pode ser que vocês não achem genial, mas é igual ornitomania, né? Eu só vou recomendar que vocês pratiquem a leitura do canto ou da visão dos pássaros, se isso for significar saúde. A ornitomancia, de fato, como o Brandon bem notou, pode ser muito perigosa. Mas, então, o pensamento ele é perigoso mesmo. O que o Nietzsche vai falar? Olha, se trata de um mecanismo de pensamento que a gente pode boicotar, ou a gente pode dizer assim, olha, a gente pode ver tudo diferente. Basta você efetuar uma transformação daquilo que normalmente é compreendido como causa e efeito. Exemplo, o preconceito é causado pela diferença. O Nietzsche nos convidaria a pensar assim: a diferença é causada pelo preconceito. E ele fala, contudo, você pode fazer isso. Agora mesmo eu estava, antes de vir para essa aula, pensando, tá ventando muito, vai chover. E o vento batia na folha e eu ficava pensando, poxa, como é que eu vou explicar para a turma 2007
Como é que eu vou explicar para a turma 2007 esse pensamento que eu acho tão genial? Aí eu olhei para a árvore e a árvore olhou para mim. Eu até fiz uma foto. Ela falou assim, porque não é o vento que causa o balançar da folha. É a folha que causa o vento. Veja bem, é um exercício. É um exercício, né? Mas aí, na hora que eu olhei a frase junto com a folha da árvore e a folha podendo ser a causa do vento, me veio essa luz, né? De que seria uma forma de convidar vocês a pensar a radicalidade do pensamento do Nietzsche. E aí eu quero deixar, então, essa reflexão no ar, para na próxima aula a gente partir dessa compreensão de que talvez, a partir dessa frase, desse exercício de pensamento, que eu convido vocês a manter ao longo da semana, então sempre inverter. A gente tem uma maneira de pensar que é pensando a causa como origem do efeito. Essa compreensão tem um modo de ser em Platão, tem um modo de ser em Aristóteles, né? Para Platão, a causa é a ideia. Para Aristóteles, a ideia é causada pela realidade. Em Nietzsche, ele vai falar, olha, para a gente sair do platonismo, para a gente sair do cristianismo às avessas, que é esse cristianismo preconceituoso, a gente pode simplesmente alternar a relação de causa e efeito, ou de causa e consequência. E aí a gente vai compreender, a gente vai conquistar o poder de compreender que o lugar da mulher é onde ela quiser ser. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem. Isso, tchau, Brandon. Obrigada pela participação de vocês. Tchau, Brena. Beijo no coração. Até semana que vem.